13 anos, a CMR Group tem sido sinônimo de crescimento e inovação no mercado. Com a CMR Distribuidora, desde o dia 8 de agosto de 2008, construímos uma história de evolução, sempre acompanhando as mudanças e transformações do setor. Com o compromisso de oferecer soluções eficientes e personalizadas, expandimos nossa atuação para atender ainda melhor nossos clientes. CMR Importações, localizada na Serra, dentro do moderno parque logístico da Unilab. Uma operação robusta e ágil, focada em conectar produtos de qualidade com eficiência. CMR Medicamentos Especiais, situada em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma distribuidora dedicada ao setor de saúde, especializada no fornecimento de medicamentos estratégicos, garantindo segurança e confiabilidade em cada entrega. CMR Insight, um serviço de delivery localizado em Vila Velha, Espírito Santo, criado para suprir as demandas do mercado de estética, oncologia e medicamentos especiais para o varejo. Seja na importação, logística ou inovação, estamos sempre um passo à frente, evoluindo com você. CMR Group, crescendo, inovando e cuidando de quem mais importa. Olá, preciosas e preciosos! Estamos dando início a mais um episódio de Deus para Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Hoje, com uma convidada muito especial. Mas antes de te apresentar, eu quero honrar os meus apoiadores. A loja que me veste é a TL Story. Esses acessórios, a loja Elo 21 Semijoias. Esse cabelo, esta maquiagem é o meu querido Lucas Almeida, meu maquiador oficial. E esses cílios sempre tão alinhados da minha amiga Amanda Freitas. Que Deus continue prosperando cada dia mais na vida de vocês. Dando início a esse episódio, eu venho hoje, convidei mais uma amiga que eu fiz agora num projeto novo, que é a coautoria de um livro, Mulheres de Impacto, da Mônica. E eu vim conhecer essa amiga neste projeto. Miriam, te apresenta. Oi, tudo bem, pessoas lindas? Meu nome é Miriam, né? Miriam Neri. Eu sempre gosto de me apresentar da mesma forma. Eu sou casada, mãe e avó. E principalmente cristã. Então, eu gosto sempre de me apresentar assim, porque são títulos que rodeiam a minha vida. Sim. E, além desses títulos, também sou fotógrafa. Então, conta pra gente um pouquinho da tua história, né? Da tua história. Eu não tive oportunidade ainda, não cheguei nesse capítulo, né, no livro de Mulheres de Impacto. E eu acho até mais interessante, né, conhecer a história ouvindo a própria contar a história dela. Fala pra gente, o que a gente encontra em Mulheres de Impacto? Olha, Mulheres de Impacto, o nome já diz, né? Já se explica. Uhum. E foi para mim uma grande bênção e uma grande oportunidade poder contar um capítulo da minha vida. Eu me senti muito honrada com esse convite, né, da Mônica Oliveira. E é um livro realmente extraordinário. E o que eu trouxe nesse capítulo? Eu trouxe muito a respeito do projeto que eu criei. Mas eu gostaria de falar lá atrás, como que esse projeto surgiu. E aí eu vou falar o nome e explicar tudo mais. Eu sempre costumo dizer que eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Muito feliz. Eu falo disso no livro. Eu tive uma infância feliz, uma adolescência feliz, minha fase adulta muito feliz também, sem maiores problemas. Uhum. Eu sou filha de pais maravilhosos. Meus irmãos são ótimos. Marido, filhos, netos, tudo uma maravilha. Então, não tinha razão de dizer, eu tenho problemas ou sou infeliz. Não. Uhum. Sempre tudo muito certo. Mas aí, teve uma vez que eu li um artigo da igreja ao qual eu frequento há muitos anos, que eu sou membro, um artigo falando sobre depressão. E eu li aquele artigo, achei assim,
tão interessante, porque nesse artigo dizia que a depressão acelera qualquer problema na vida. E esse artigo entrou no meu coração como uma flecha. E eu nunca mais esqueci esse artigo. E aí passou-se alguns meses, eu fazendo alguns exames, o médico falou assim, Miriam, você tem algum probleminha aqui na mama, mas não é nada sério. Eu só quero que você repita os exames daqui a 6 meses. Eu fui para casa tranquila. Em 6 meses, eu fui muito obediente. Eu voltei no médico com os exames prontos e era câncer de mama já. Então, no momento, o chão da gente se abre e vem aquele misto de pensamentos. Agora eu vou morrer, sabe? Eu tenho marido, eu tenho filhos, o que vai ser de mim? Mas foi só um momento, sabe? Eu me permiti chorar, eu me permiti sentir aquela dor, mas foi uma vez. Porque aquele artigo que Deus havia mandado para mim voltou, saiu do meu coração e entrou na minha mente. Você não pode deixar a depressão te pegar. Então, naquele exato momento, eu decidi, eu vou me cuidar. E dali eu parti para a luta. Sim, porque veio na tua memória esse artigo onde dizia exatamente isso, que a depressão acelera. Exatamente. E aí eu fiquei pensando muito, assim, Deus tem uma maneira muito peculiar de sacudir a vida da gente, sabe? Sabe aquela menina que era feliz, brincava de queimada na rua, sabe? Que não tinha problemas com ninguém, que teve uma adolescência gostosa, sabe? Pai e mãe apoiando sempre tudo, estudando, sabe? E aí Deus resolveu me dar uma sacudida e eu ia entender um pouco mais para frente o que eu ia aprender com isso. Então, dali partiu a minha batalha de fazer o tratamento, cirurgia, radioterapia. A minha químio foi via oral, eu tomei remédio por 5 anos, muito forte, sabe, que me trazia muitos outros danos. Eu ia mesmo te perguntar sobre esse tratamento. Sim, o meu médico me orientou a não usar salto, porque o remédio ele tinha o risco de causar trombose. Eu vivia no ginecologista, porque a função do remédio é bloquear daqui para cima, mas o restante ele te fazia muito mal, né? Então, foi um período muito difícil e esse período ele veio com menopausa. Ai, para gravar. Exatamente. Então, na verdade, a menopausa já era um indício de que alguma coisa ia acontecer, porque esse ano eu faço 57 anos e eu tive menopausa aos 37. Então, são 20 anos de menopausa. Tu sabe que esse mês, né? Eu gravei com uma terapeuta integrativa. Justamente esse assunto da menopausa. E eu até questionei ela, porque em virtude disso, em virtude dessa questão hormonal, que hoje eu tô com 47 anos, e eu fui pesquisar sobre isso, eu tive alguns sintomas que fizeram eu ter curiosidade de pesquisar sobre isso, sintomas que fizeram eu entender que não estavam as coisas normais em mim. E eu fui compreender que a mulher entra em depressão por causa da menopausa, Sim. os divórcios por causa da menopausa, sim, na igreja sendo tratada a questão de libertação, quando na verdade é menopausa, mulheres que tentam suicídio por causa esse assunto menopausa é um assunto que deve ser olhado, não só a mulher olhar, mas a família, os maridos, sim, que tem que ter muita sensibilidade para esse momento, por esse ciclo que a mulher passa, né? Sim. E eu questionei essa terapeuta, eu falei para ela que eu conversei com uma doutora que comentou que ela já recebeu, assim, mulheres muito jovens, assim, de 20 anos, já com menopausa, né? Entrando na menopausa. E, então, hoje tu senta aqui para falar que com 37.
Eu já tive... teve esse... Uhum. Eu achei muito interessante o cuidado do meu médico, porque a menopausa realmente, ela traz, assim, uma mistura de tudo, né? E ele fez uma consulta especial para o meu marido. Sério? Essa consulta foi para ele explicar o que eu iria sentir e o que eu não iria sentir. E ele falou, William, nesse período você vai ter que ter muita paciência e amor, porque a libido da sua esposa vai a zero. Então, eu achei muito interessante esse cuidado, sabe? Mas, assim, a partir daí, a minha luta foi grande porque eu não podia tratar nada da menopausa, porque se eu tratasse algo da menopausa, eu alimentaria o câncer. E naquele momento, o que era mais importante de cuidar era do câncer. Sim, mas eu abro um parênteses aí. Que tão especial o cuidado de Deus com a tua vida, nos mínimos detalhes, a colocar um médico, a prestar uma consulta para o teu marido. Sim. Porque, assim, uma das questões que eu tratei nesse episódio, falando de menopausa, é que ainda acontece essa situação de a mulher procurar ajuda e as pessoas tratarem, é só menopausa, sabe? Não dão a devida atenção, a devida orientação, né? E com você foi diferente. Sim, e você vai entender que Deus, ele foi muito além na minha vida. Ou seja, eu fiz todo o tratamento, né? Eu achei, assim, pessoas maravilhosas para me ajudarem. Não estive sozinha em momento nenhum. Meu marido foi um super companheiro e é até hoje. Minhas filhas, sabe? E, passados anos, eu fui entender mais coisas ainda. Então, depois que eu passei por esse período assim difícil, Deus me inspirou em um projeto. Porque eu tinha que fazer consultas de 3 em 3 meses no Hospital Santa Rita. E quando eu chegava lá, que eu olhava aquelas pessoas, eu só tinha um coração cheio de gratidão. Porque eu olhava para mim, eu entendia como eu estava bem. Não desmerecendo as outras pessoas, não é isso. Mas eu via que as outras pessoas tinham uma situação tão diferente da minha, sabe? Tão mais vulnerável, Sim. sabe? Precisando de tantos outros cuidados e Deus ainda cuidava de mim de uma forma que eu pudesse me locomover, que eu pudesse ter um atendimento médico, né? E aquelas pessoas lá, muitas vezes elas vinham do interior, com seu travesseirinho, com aquela cobertinha, passavam o dia inteiro no hospital. E aí eu fui pensando naquilo e fui vendo o que foi acontecendo no meu corpo. Unha enfraquecendo, sobrancelha caindo, a autoestima da gente vai no chão, sabe? Você se sente realmente feia, triste. E eu lutando, né, contra isso. E aí eu pensei, gente, depois que acabou meu tratamento, o que eu posso fazer para aliviar a dor de quem está passando pelo que eu passei? Aí eu pensei, gente, eu sou fotógrafa. Então, a fotografia eleva a autoestima. Porque quando você se prepara para isso, você vai procurar fazer um cabelo, você vai fazer uma maquiagem, você vai procurar uma roupa. É um momento que você tem para você, um autocuidado. E aí você vê a sua imagem renovada. Sim. Aí eu criei o projeto que chama-se Vista-se de Rosa, Vista-se de Vida. E aí, no primeiro momento, eu fotografei 2 mulheres. Aí, no terceiro momento, eu já fotografei 3 mulheres e já comecei a fazer um outro tipo de movimento. Procurar levar também informação. No terceiro ano, foi a mesma coisa. Eu fiz uma super festa, sabe? Eu levei um oncologista, farmacêutica, nutricionista. E aí, a gente foi para um cerimonial. E aí, quando você apresenta num data show enorme as fotos daquelas mulheres que tão simples, e quando elas conseguem se ver daquela forma, elas não acreditam. E aí você entende que o seu projeto deu certo ali. Sim. Entendeu? E esse ano vai ser o 5º ano do meu projeto. Esse ano já tenho
cerimonial, DJ, plataforma giratória, cerimonialista, fotógrafo para o dia do evento, bolo, refrigerante, tudo com parcerias. Quando eu começo a abrir a boca, o projeto vai ser tal dia, eu vou te dar isso, eu vou fazer aquilo, não, eu vou ser o DJ, sabe? Quando você começa a falar o que vai acontecer, eu sinto que as pessoas, elas têm muita vontade de fazer um projeto social, mas não tem tempo. Sim. E aí, quando alguém sério, com uma proposta séria, aparece, elas agarram como uma oportunidade de fazer o que elas sozinhas não podem fazer. Sim. Entendeu? E aí, Deus foi tão maravilhoso e Ele foi tão sábio que Ele permitiu que eu tivesse câncer para depois poder cuidar da minha mãe. Então, eu e minha irmã cuidamos da minha mãe, que teve câncer de mama. E eu sabia todos os caminhos. Eu sabia quais os exames tinha que fazer. E quando eu fiz o primeiro exame, que eu vi o resultado, C53, eu sabia que era câncer. Uhum. E aí era aniversário da minha irmã. E eu fiquei com aquela notícia quase um mês guardado para não estragar o aniversário dela. Uhum. E aí, depois do aniversário dela, aí a gente pôde conversar e fazer o restante dos exames. Uhum. Então, sim, minha mãe estava com câncer de mama. E a minha mãe tinha uma verdadeira aversão a essa palavra. Então, eu, minha irmã e meu irmão, decidimos juntos que ela não iria saber. Uhum. Eu fiz todo o tratamento dela. Ela não estava apta à cirurgia, porque ela tinha outros problemas de saúde. Meu pai não sabia que ela tinha câncer de mama, porque também tinha muitos problemas de saúde. Ele foi renal crônico por 9 anos. Ele bateu um recorde de fazer diálise. E, além disso, ele tinha uma cardiopatia muito grave. Ele dormia só sentado. Então, pensa em todos os cuidados que a gente teve que ter. Para o meu pai não saber e para minha mãe não saber. E, às vezes, era até engraçado que eu levava ela para fazer químio. Ela olhava assim... O que eu estou fazendo aqui nessa sala de quimioterapia? Uhum. Falava, mãe, você não sabe que é um tratamento caro. Então, o soro que você toma é na mesma sala, mas o seu remédio é diferente. E aí, a gente fez todo esse tratamento, toda essa logística. Então, tem 1 ano e 2 meses que eu perdi meu pai. Uhum. Né? Ele não resistiu mais, mas foi um homem que viveu muitíssimo bem, muito bem cuidado. Ele morreu exatamente como ele queria, dentro de casa e dormindo, né? E depois do falecimento dele, a minha mãe decidiu que ela não queria mais ficar. Eles iriam fazer 60 anos de casados e todos os dias ela falava para mim assim, é insuportável viver sem o amor da minha vida. E o câncer que então estava controlado, né? Estava tudo ok. Se encarregou de voltar e somente levar o corpo dela, porque o coração e a mente já tinham ido junto com meu pai. Então, em 8 meses, ela faleceu também. Ela entrou em depressão nesse período? Ela não entrou em depressão. Não? Ela entrou em tristeza profunda. Porque ela interagia, ela conversava, ela até brincava com a gente, sabe? Mas o coração dela e a mente estavam no meu pai o tempo inteiro. E então ela dizia que não queria ficar sem o amor da vida dela. Aí o câncer se encarregou de voltar e levá-la. Então, esse ano é o 5º ano do projeto e eu mudei o nome do projeto. Então, não é mais Vista-se de Rosa, Vista-se de Vida. Então, agora chama Maria Rosa. Porque o nome da minha mãe é Maria. E eu acredito que Maria representa toda e qualquer mulher. E Rosa, por se tratar do Outubro Rosa. Então, Salza, nesses 5 anos de projeto, que vai completar agora em outubro, com a minha mãe já é a 3ª mulher que eu perco. Porque do primeiro projeto, já faleceu a primeira. Abandonada pelo marido, com todas as dores que ela estava sentindo. Do 3º projeto, foi a Osileia, que tem uma história lindíssima. Quando eu selecionei as mulheres, eu já tinha 3 mulheres. E ela me mandou mensagem, Miriam, eu quero tanto participar.
Eu quero tanto participar, mas entenda, Sausa, é um pouco difícil você colocar muitas mulheres. Por quê? Sim. Porque eu consigo roupa, consigo calçado, consigo maquiagem, consigo presentes, consigo N coisas para elas. Então, para conseguir para 3 mulheres é muito mais fácil do que conseguir para 5, 6. Sim. Eu gostaria de abraçar o mundo, mas não dá. Sim. Então, para fazer uma coisa bem feita, eu decidi com 3 mulheres. E ela insistia, e ela pedia, eu ficava, Senhor, o que eu vou fazer? E eu sentia no meu coração que eu tinha que colocar a Osileia. Aí eu fazendo entrevista com essas meninas, né, perguntando como que descobriram o câncer, aquela coisa toda. Aí uma delas falou assim, então, eu já terminei o tratamento. Eu só preciso fazer os exames de 6 em 6 meses. Aí foi ali que eu entendi. Aí conversei com ela no privado, falei, amiga, eu vou pedir para você se retirar do projeto, porque é para quem está em tratamento. Você já terminou o seu tratamento. Sim. Eu espero que você não fique triste comigo. Ela foi um amor. Ela falou, não, Miriam, de forma nenhuma, eu entendo. E aí eu coloquei a Osileia. Sim. A Osileia tinha sido abandonada pelo marido, uma situação financeira mais do que vulnerável, fazia todo o tratamento dela de ônibus, isso quando não ia a pé, já tinha metástase por todo o corpo e ainda cuidava da mãe com Alzheimer. Então, pensa se a gente tem problema na vida, amiga. Pensa o que a gente pode fazer para ajudar o próximo. É sobre isso. É sobre isso. E quando ela se viu nas fotos, você não tem noção da alegria dela. Sim. Ela foi a que mais dançou no dia do projeto. Porque depois que acaba tudo, vira uma festa, né? E ela dançava tanto, ela dançava forró com um, ela dançava música com o outro. E assim, ela estava a verdadeira estrela. E 2 dias depois, ela me mandou mensagem. Miriam, você não acredita, eu preciso muito que você me mande os meus vídeos e as minhas fotos. Eu estou muito famosa na minha família. Todo mundo quer ver, todo mundo, sabe, está falando que eu estou linda. Sim. Eu mandei tudo para ela. E 3 meses depois, a filha dela me comunicou o falecimento da mãe. Então, para mim tem um peso muito grande, sabe? Tu fez toda a diferença naquele mundo triste. Foi que ela tava o último vivendo. evento que ela participou. E ela levou, de fato, a família. Então, assim, quando eu falo que Deus sacode a sua vida, mas quando Ele sacode a sua vida, não é só pela sua vida. Não. É pela vida de quem está próximo de você, que vai poder sentir, sabe, os efeitos daquilo que Ele está querendo te ensinar. Sim. E é uma alegria muito grande quando a gente realmente consegue olhar e enxergar. Olha, é esse caminho que eu tenho que ir. E toda vez que eu estou nesse caminho, eu estou muito bem. Então, eu fico assim, literalmente, igual um pinto no lixo. Quando eu estou cuidando do projeto, sabe? É que nem eu, cuidando de Deus para superar. Exatamente. Ó, das meninas do ano passado, elas falaram, Miriam, no próximo ano a gente quer trabalhar com você. E aí veio de novo aquela inspiração, né? Então, vocês vão trabalhar comigo e vocês vão ser as minhas embaixadoras do peito. Sim. Então, já tem camiseta para elas com o título Embaixadoras do Peito. Então, elas estão lá erguidas em pé, porque ainda estão em tratamento, mas estão fortes. Sim. E esse ano também nós vamos homenagear. Eu dei um título para esse ano, que vai ser Celebrando a Vida. E nós vamos homenagear a primeira mulher que eu fotografei, que é a Sueli. Porque a outra, infelizmente, faleceu. Né? Então, a Sueli vai ser homenageada porque ela vai ser ali nosso símbolo de que eu estou celebrando a vida. Que lindo! Quando a gente, né, conversou, eu não tinha noção da profundidade. Eu sabia que era ali, mas, sabe, agora saber do projeto, como ele nasceu, o teu processo, essa riqueza de detalhes que tu conta aqui pra gente, como é especial, é muito de Deus. Eu sinto isso também. E hoje, né, a gente entende que o processo que tu viveu é porque tinha esse propósito. É porque eu senti, eu estive do outro lado. É diferente. É diferente. Eu sei, assim, o que elas sentem, porque eu senti também. Talvez não tão intenso, porque eu descobri muito no início, né? E então, meu tratamento foi longo também, mas, assim, talvez não com
tão duro como de outras mulheres, mas eu senti na carne o que é. Sabe, eu fiz cirurgia, eu tomei remédio, eu fiz radioterapia, sabe, eu fiz todo o processo, eu sei como é que é. Eu também me senti feia, sabe, eu também me senti muitas vezes sozinha, apesar de não estar, sabe, de realmente clamar, Senhor, o Senhor está aí, o Senhor está por mim, sabe, nós temos, falar por mim, eu vivo de sonhos. Eu realizo um sonho, eu vivo outro. Eu realizo um sonho, eu vivo outro, né? Sim. E, atualmente, antes o meu sonho era ver minhas filhas se casando. Eu tenho 3 filhas. As 3 são casadas. Amém. E depois vem outros sonhos. Eu quero ver netos. Né? Não que tenha acabado essa história que eu quero mais, mas eu já tenho 4 netos. Olha! Né? E eu tenho uma neta que, a minha neta mais velha, ela é tão piruinha quanto eu, né? eu sou de agosto, de um dia, e ela do dia seguinte. Olha. Então, a gente é meio assim... Um presentinho. Um presentinho, né? E aí, agora, o meu sonho se transferiu numa outra coisa, de ver um dia a minha neta se casar. Sim. E ela tá bem novinha, Sim. né? Vai fazer 10 anos. Mas, então, eu tenho esse sonho de viver bem, e eu luto por isso, porque não é só o querer, mas o que eu estou fazendo para isso. Isso é importante citar, né? Porque às vezes a pessoa, ela quer um objetivo, ela tem um sonho, mas ela não está se movendo em direção de. Sim. Ela não para. Porque assim, o sonho nasce no nosso coração e aí vem para a mente, da mente tem que ir para o papel e tem que ir para a ação. Sim. Né? Porque ficar sonhando e não fazer nada exatamente, também não adianta. Mas ainda assim, acima de tudo, o meu pensamento é sempre que Deus sabe de todas as coisas. Sim. E Ele está à frente de todas as coisas, sabe? As coisas. Jesus Cristo é o centro da nossa vida. É o centro da vida da minha família. Amém, sabe? Senhor. E pensar que Ele sofreu todas as dores por nós. Então, todas as dores que um dia eu senti, todas as minhas tristezas, as minhas lágrimas, sabe? Não só a minha, mas como a sua, como a de todo mundo. Ele viveu isso. Ele sabe exatamente o que é. Então, por isso, Ele precisa ser o centro das nossas vidas, porque Ele sentiu literalmente na carne. Sim. Sabe? Então, quando eu penso que esse é o meu sonho, mas se tiver de acordo com a vontade de Deus, ele vai se realizar. Mas se Deus tiver um outro propósito na minha vida, que se cumpra. Amém. Que se cumpra. Porque o meu desejo é realmente viver de acordo com os propósitos que Deus tem para a minha vida. Que lindo isso, amiga. Isso. Então, eu procuro viver bem, de viver bem com as pessoas, né? Eu não sou de briga, pelo contrário, às vezes eu acho que eu sou até meio bananinha, sabe? Mas, assim, não sou de briga, de discussões, eu sou pacífica. Quando há discórdias, realmente me faz mal, entende? Então, o meu viver é esse, sabe? É levar alegria. Eu sou meio acelerada, né? Minhas filhas falam, mãe, você precisa desacelerar. Eu falo, não, gente, descansar não, eu vou ter o descanso eterno, me deixa viver, me deixa fazer as coisas, entende? Então, esse é o meu modo de viver, sabe? E é por isso que eu vivo, porque eu gosto de viver, eu amo viver. E se eu posso levar alegria para alguém, por que não? Por que não, né? E é esse caminho, é isso que Deus quer da gente, porque Ele quer que... É um princípio, né? É um princípio. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, a gente se ama, a gente se cuida, né? Para que o que a gente carrega alcance mais pessoas. E é a tua missão de vida, é o que tu está fazendo, porque tu está transformando a vida dessas mulheres. E como que faz para participar desse projeto? Explica um pouquinho mais a respeito disso. O projeto ele vai ser realizado no dia 23 de outubro, num cerimonial na Glória, chamado Cerimonial Dona, tá? Que abriu as portas para gente, né? E nós vamos fazer a camiseta do projeto. Essa é a entrada pro dia do projeto, né? Sim. A camiseta rosa com a logo, né? Escrito lindo Maria Rosa.
E na hora que você chegar, você já tem aquele choque de energia positiva. Porque quando você vê todo mundo chegando de rosa, com aquela blusa linda, sabe? Sim. Então, essa é a entrada do projeto. Você vai comprar a camiseta e você já está dentro. E lá você vai ter uma série de informações, como eu falei antes, né? A gente se preocupa em que o projeto também seja informativo. Sim. Tá? Então, a gente vai ter oncologista, a gente vai ter psicóloga, tudo falando a respeito desse assunto. A gente vai ter vários sorteios, né? Aliás, quem quiser nos dar brinde, a gente está aberto, né? Para ser sorteado na hora. Os nossos patrocinadores também vão aparecer, porque não é só o fato de ajudar, quem ajuda também precisa aparecer. Sim, é uma maneira que eu tenho. Tu viu ali a entrada do podcast? Eu sempre faço questão de honrar os meus apoiadores, sempre. Porque eles também precisam aparecer para que eles tenham mais força para nos ajudar o ano que vem. Exato. E viverem bem também. Né? Então, isso aí é o ponto alto do projeto. Então, você compra a camiseta, que eu vou falar depois como, né? Porque as camisetas estão quase prontas. Isso. E aí, comprando a camiseta, você já tem a entrada do seu projeto. Compre para você, compre para sua mãe, compre para o seu marido. Os homens são muito bem-vindos no nosso projeto. Porque, às vezes, a pessoa se esquece que homem também tem câncer de mama. É um pouco diferente do que a gente, mas homem também tem câncer de mama, tá? Então, lá... Fala-se pouco a respeito disso, Fala-se né? muito pouco. Então, é no dia 23 de outubro, às 19h30, no Cerimonial Dona, e lá você só vai ter surpresa boa. E onde as pessoas te encontram? Me encontram no meu Instagram, Miriam Neri Foto. Aí eu gosto de frisar que Miriam é com M no final, né? Sim. Muita gente escreve com N. Verdade. Mas é com M, Miriam Neri Foto. E o projeto, ele tá linkado ao teu Instagram ou tem um Instagram separado? Não, ele tem um Instagram separado, porém a gente desativou momentaneamente por causa da troca do nome. Entendi. Então agora, nesse mês de julho, que a gente vai começar a mexer no Instagram, né? Porque esse mês eu quero fazer mini documentários das mulheres. Então, a gente vai fazer várias entrevistas, né? Vai contar realmente a respeito da vida delas. Que especial! Então, as pessoas vão conhecer um pouco mais, né? Dessas mulheres lindas que vão ser fotografadas. Então, nós vamos ter uma videomaker nos acompanhando o tempo todo para a gente fazer esses mini documentários e vai estar no Instagram do projeto. Então, a partir desse mês, vai estar linkado no meu Instagram. Sim. Profissional, né? Sim. Miriam Neri Foto. E aí, vocês vão achar o projeto, o Insta do Maria Rosa. Que lindo! Amiga, parabéns por esse projeto. E eu espero mesmo te ver lá. Com certeza. Por isso que hoje eu estava perguntando onde que eu encontro, onde é que tem esse link para adquirir essa camiseta, para apoiar esse projeto. Sabe que Deus para Superar, ele além de nascer de uma vida de superações, ele nasceu da vontade de ajudar, né? Agora a gente está com o nosso site, que é um site justamente que todos os nossos apoiadores, nossos amigos, você pode compartilhar os teus serviços, os teus produtos nesse site. E o que a gente pede em troca disso? Que realize ação social. No caso, você já tem um projeto lindíssimo. Então, eu te convido a você trazer o teu projeto para dentro do nosso site. Sim. Porque o que acontece com esse site? A pessoa vai entrar lá e vai se cadastrar como apoiador, como seguidor, como doador, ou como fornecedor, ou como, enfim, empresário, empreendedor. E você se cadastra. Mediante esse cadastro, você vai lá no campo das ações sociais. Aí tem cadastrado as instituições e com as suas necessidades específicas. Então, tu vai encontrar lá a Casa do Vovô. Casa do Vovô está pedindo fralda. Você quer doar 5 pacotes de fralda para a Casa do Vovô? Você vai fazer contato com a gente. E essa doação vai chegar à Casa do Vovô. É desse jeito. Então, eu te convido a você também cadastrar o seu projeto. Com certeza eu vou. No site Deus para Superar. Coloca lá a lista das tuas necessidades específicas. E sim, nossos apoiadores vão ter a honra de apoiar o teu projeto. Isso vai ser muito bom. E é esse o nosso trabalho. Eu digo assim, são
são pequenas tarefas, são pequenas missões, assim. Quem acompanha Deus para Superar vê que a cada pouco vai mudando. Eu vou conhecendo as pessoas e eu vou identificando aonde que eu posso ser útil, aonde que eu posso ajudar. A gente não consegue fazer tudo, mas Deus, eu acredito que também Deus vai nos guiando e nos conectando a essas pessoas e vai nos preparando, vai nos conduzindo e vai gerando, né? Vai gerando essas ajudas e que venha... Porque às vezes a gente tem a impressão de que o que eu posso fazer é pouco, mas para quem precisa é tão importante. É muito importante. Você que tem esse projeto lindo, não é isso? É isso. Todo mundo que se habilita a te ajudar de alguma maneira. Olha, e assim, e você aprende a conhecer tanto as pessoas. Sim. Em uma das minhas meninas fotografadas, ela falou assim, ela é ousada. Eu quero tirar foto com a mão na mama e a outra que eu tirei, eu quero que apareça a cicatriz. Sim. E ela contando a história dela, que ela perdeu todo o cabelo. E ela falou assim, Deus, eu gostaria de fazer um acordo. Se o senhor quer que eu perca o cabelo, tudo bem, mas quando o senhor me der meu cabelo de volta, que era um cabelo muito crespo. Gente, pensa no cabelo da mulher, desse tamanho de lindo, sabe? E ela contando que em um dos dias de maior tristeza, ela sozinha, ela pensou assim, nossa, como eu tô com vontade de comer um pedaço de empadão. Olha o desejo de uma pessoa. Que vontade de comer um pedaço de empadão. Ela disse que mal terminou de pensar, a campainha tocou. E a vizinha dela tinha ido levar um pedaço de empadão para ela. Então, pensa como que Deus, ele é o dono do universo. Ele já sabia do desejo dela. E antes, até mesmo que ela externasse esse desejo, ele tocou no coração de uma outra pessoa. Sim. Para poder preparar esse empadão para levar para ela. Então, você acha que era realmente necessário que Deus se preocupasse com isso? Com tanta coisa no mundo que tem que tomar conta? Necessário não era, mas é o puro amor dele. Ele é pai. Com um cuidado específico e pequenininho, mas que fez toda a diferença na vida dessa pessoa. É um lindo exemplo que tu trouxe aqui. Não é? É. E não é sobre empada, é sobre amor. É sobre amor e sobre de um cuidado. pai. Exato. Né? Então, assim, às vezes a pessoa pode sofrer a rejeição, ela pode não ter sido criada pelo seu pai, não conhecer o seu pai. E é sobre esse amor, existe o nosso Deus, que é o nosso pai, e o amor que ele tem. E às vezes a gente não se sente digno, né? A gente pensa, mas tô toda errada na vida. Mas ele é pai. Sim. Ele quer te abraçar, ele quer você de volta, ele quer te encontrar, como é que é? Ele não, tem até um louvor que fala sobre isso, né? Sobre as 99, ele não deixa ninguém de fora. Ele vai atrás daquela ovelhinha e ele cuida nos mínimos detalhes. Se a gente ficar aqui batendo papo, amiga, esse podcast vai longe. Vai longe, porque essas questões do mínimo detalhe, eu tenho N histórias sobre esses mínimos detalhes. E eu acho que é um recado, né? Ele é um pai amoroso. E não há situação que ele não transforme, desde algo muito gigante, que é a cura de um câncer, como satisfazer a vontade de uma filha que gostaria de comer uma empada. Então, assim, quando você vai fazer a tua oração para Deus, você tem que ter o discernimento, está lá escrito na Bíblia, para a gente orar, né, com riquezas de detalhe. Não pensa, não. E quando a gente conta o sonho da gente ou a vontade da gente, que alguém comenta e critica, bem capaz que Deus vai olhar para isso, né? Ele tá mais, que nem tu comentou, ele tá mais ocupado, tem coisas mais importantes. Não. Ele está cuidando de mim, ele está cuidando de você, ele está cuidando de você que está nos assistindo, nos mínimos detalhes. Falta é a gente falar e declarar sobre a nossa vida, acreditar, crer naquilo que a gente não vê. Isso. Quando que a tua amiga imaginou que
naquele momento alguém ia bater na porta dela e entregar uma empada? Nunca. Mas isso é de Deus, isso é Deus. E ele age nos mínimos detalhes. Então, e eu só queria deixar claro que, como todo projeto social, Sim. não tem fins lucrativos, né? Exatamente. Então, a gente conta realmente com o apoio e a generosidade das pessoas, sabe? Então, o meu trabalho é conseguir tudo isso. É fazer os contatos e fazer uma planilha. Eu preciso disso, eu preciso disso. Agora, por exemplo, eu preciso das camisetas. Eu tenho a arte pronta. Tá. Mas eu preciso de um fornecedor que me dê essas camisetas, porque é o único dinheiro que eu tenho para me movimentar. Quantas camisetas tu precisa? 120. Porque o que acontece? Eu pego essas mulheres em casa, eu levo para fazer as fotos, eu levo para maquiagem, eu levo para fazer os vídeos, eu levo para todos. Eu não permito que elas andem de ônibus. Sim. Porque eu entendo que naquele momento elas estão sob meu cuidado. Entende? Então, eu gasto de gasolina, é carro, é almoço, é lanche, é tudo que eu puder fazer por elas enquanto elas estão comigo, eu cuido. Né? Então, é o único dinheiro que eu vou ter, que é a venda das camisetas. Sim. O restante veio tudo com parceria. O cerimonial não me cobrou nem um tostão. O DJ, nada. Plataforma, nada. Para a mulherada depois ficar linda tirando foto. Sabe? Então, tudo isso é a humanidade desses empresários. Sim. Com sede de ajudar. Com sede. Sabe? Então, agora eu preciso, assim, nesse momento, o que eu mais preciso são as camisetas. Para eu conseguir fazer o dinheiro e me movimentar. Gente, vocês escutaram? Então, assim, eu vou deixar o link, né? O telefone, vou compartilhar o teu telefone também. Vou fazer os meus contatos com fornecedores de camiseta e a gente vai levantar essas 120 camisetas. Ótimo. Em nome do Senhor Jesus. Sim, eu creio nisso. Né? Eu também creio. Muito obrigada pela tua participação. A tua história é linda demais. Né? É uma caminhada com o Senhor. E que tu alcance cada dia mais vidas, né, com o teu projeto, que ele cresça, que ele floresça cada dia mais. E eu vou te colocar em contato com algumas amigas minhas, que elas trabalham com a questão da tatuagem. Ótimo. E elas, a tatuagem, elas fazem aquele trabalho da cicatriz... E do peito, de fazer aquela tatuagem que fica natural. Sim, Então, eu tenho 2 já, que conversaram comigo e falaram que queriam fazer esse projeto de ajudar mulheres que não têm condição a recuperar a autoestima e prestar esse serviço com a tatuagem. Né? Perfeito. Eu nem sei o nome da tatuagem natural, eu não sei... Exatamente, mas elas fazem esse trabalho. Sim. E eu vou te colocar em contato com perfeito. elas também. É muito bem-vindo. Né? E com todo mundo que eu conseguir aí convocar para essa missão, conte comigo. Nossa, vai ser lindo. É o que eu tenho a dizer. E saindo daqui, então, depois eu pego todas as informações, faça a lista das suas necessidades, né? Pra gente divulgar isso no site de Deus para Superar também. Tá, pode deixar, com certeza. Tô junto contigo. Ai, obrigada. Tá? Tô junto contigo também. É isso, gente. Tá aqui mais uma convidada que contou uma história, assim, de milagre, né? Uma mulher forte. Só tenho a agradecer. E a gente vai encerrar esse podcast, mas antes eu quero que tu entra aqui no link... Te inscreve, se tu não te inscreveu, te inscreve, comenta, dá o teu like para essa plataforma entregar essa mensagem a mais e mais pessoas. Segue a minha amiga no Instagram dela, segue o projeto dela, apoie o projeto dela, que é um projeto sério, importante, né, de Deus. E eu vou te convidar para finalizar o nosso podcast com o nosso lema, falando junto comigo. É Deus pra superar. Deus pra superar. Vamos juntos caminhar. Deus pra superar. Você vai conquistar. Deus pra superar. Vamos juntos caminhar. Deus
você vai conquistar, superar.